Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em seu coração hoje e sempre. Graças a Deus por mais este precioso dia que o Senhor tem nos concedido. Calorzinho muito bom aqui na cidade de Campinas, né? Isso é para variar o tempo, né? Porque quando chega na época do calor, nós almejamos pelo frio. Quando chega na época do frio, nós almejamos pela época do calor. É muito bom quando você sabe viver cada momento da vida de uma maneira satisfatória, sabendo que o nosso Pai Celestial sempre faz o melhor e a sua felicidade. Ele manda chuva sobre bons e maus. A chuva cai tanto no roçado daquele que teme ao Senhor como daquele que não teme. Ele não faz acepção de pessoas. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Estamos aqui nesse momento para nossa meditação na Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e vamos conversar aqui um pouco, vamos meditar na Escritura, aproveitando esse tempo, você que está aí na sua casa. Nós temos que aproveitar cada minuto da nossa vida, né? Conforme nós já falamos aqui, nós temos um tempo de entrada nesse mundo e uma época de saída. E o que nós precisamos entender é que entre o princípio e o fim tem um tempo, e esse tempo foi que Deus nos disponibilizou para tirar proveito dele, para que nós possamos viver da melhor maneira possível, né? Tem muita gente que transtorna a sua vida, que traz muitos problemas para cima dele mesmo. São pessoas que usam a sua capacidade mental para fazer coisas indevidas. Elas não reconhecem que daqui a pouco vão ter que colher aquilo que plantaram. E nós precisamos entender isso, que a melhor forma de você não colher é justamente não semear. Semear, na realidade, é uma opção, mas colher é uma obrigação. Então procure bem selecionar a semente da vida que você vai semear na sua família, na sua sociedade, na sua igreja, no seu trabalho, onde você estiver. Porque esta lei, ela é irreversível. Irreversível. Eu estava assistindo esses dias um daqueles filmes Desafiando os Gigantes, né? Quando aquele moço que era um vendedor de carros, vendedor de veículos, ele comprava carros batidos, carros que já tinham sido sofrido algum problema, e ali mandava fazer uma funilaria bonita, perfeita, e um dia ele vendeu um desses carros para o seu próprio pastor, né? E o pastor perguntou, esse carro é bom? Disse, olha, pastor, esse aqui carro é excelente, esse carro aqui é de uma doutora, que ela quase que não saía de casa, esse carro aqui nunca foi batido, era um carro batido, né? E o pastor muito contente, porque era um membro da sua igreja que estava ali vendendo um carro, então ele estava depositando nele toda a sua confiança. E quando terminaram a transação, o pastor disse, vamos orar, agradecendo a Deus pelas bênçãos, né? E ele começou a orar, disse, Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, Senhor, por o que ele está fazendo por mim nesse momento. Retribui da mesma forma para ele aquilo que ele tem feito comigo. O moço simplesmente abriu os olhos e estava caindo numa armadilha dele mesmo, né? Retribui da mesma maneira como ele me tratou, com engano, com suborno, e mais tarde viria naturalmente a cobrança. Então precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus, ele é um justo juiz, ele não falha, ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Portanto, glorifiquemos cada vez mais e mais o seu santo, eterno e precioso nome. Hoje nós iremos meditar aqui num texto da Escritura Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, que eu quero que você abra este livro de Atos, o capítulo 4, a partir do versículo 14,
E vamos ver aqui um texto da Escritura Sagrada, versículo 13. E nesse texto nós temos lições aqui que são realmente muito importantes. E nós vamos verificar aqui sobre a vida do crente identificados com Cristo. Identificado com Cristo. Você sabe que quando você veio ao mundo através de uma família, um casal, quando você começou a se desenvolver na vida, você parecia com seu pai, você tinha traços da sua mãe, você tinha o costume da sua família. Muito bem. Então, o Filho de Deus, ele também tem que ter os traços do seu pai. E vamos ver aqui, nesse texto bíblico, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, onde declara aqui, versículos 13 em diante. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havíamos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais neste nome a homem algum. E chamando, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Irmão querido, é maravilhoso você saber que você pode contar com o Senhor, nosso Deus, verdadeiro e fiel companheiro. Podemos aprender muitas lições com Jesus quando ele andou ao lado com seus discípulos, né? Então nós podemos observar que estes homens que foram chamados por Jesus Cristo lá nas margens do Mar da Galileia, você pode imaginar perfeitamente, como sempre, a profissão de pescador normalmente não é uma profissão que é abraçada por qualquer pessoa. Ninguém vai entrar numa faculdade e fazer um curso de direito, administração, para ser um pescador lá na beira do mar. Ninguém vai se profissionalizar na vida para depois ir lá para a beira do rio fazer pescaria para vender peixe para os outros. Não. Normalmente, os pescadores são homens indoutos, são pessoas simples, são pessoas que a profissão deles é aquela, é fazer rede, é construir barco para sair para a pescaria. Então, esta é a habilidade deles. É ali que está o pão de cada dia deles. Se faltar o mar, se faltar o peixe, eles não têm o que comer, porque aquilo que eles fazem é daquilo que eles vivem. E esses homens foram eles que Jesus Cristo catalogou para ser seus discípulos. Homens que naturalmente viviam alijados da sociedade, distante da agitação da política, do sistema religioso daquela ocasião, daquele tempo, do tumulto das grandes metrópoles. Eram pessoas simples, com um coração simples, que a mente deles estava ali, naquela sua companhia de pesca, em buscar cada vez mais e mais para ter o sustento para sua família. E foi justamente ali no Mar da Galileia que Jesus Cristo começou a chamar os seus primeiros discípulos. Quando ele chama, ele diz: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens.
Então, o Senhor Jesus Cristo vai buscar pessoas que tinham uma certa habilidade em pescaria. E você sabe que a metodologia que se usa numa pescaria, ir lá onde está o cardume, lançar a rede, vir puxando para pegar o peixe, este é o sistema que você vai encontrar mais tarde no evangelismo, lá fora, onde os pecadores estão. Você vai ver que Jesus Cristo escolhe pessoas como um Davi, que era um cuidador de ovelhas, um pastor, porque a habilidade que ele tinha para pastorear ovelhas, ele teria habilidades para pastorear homens, para cuidar das pessoas. Enfim, Jesus foi buscar nessas funções simples, na função do campo, na função da pesca, da agricultura, para que esses homens fossem seus seguidores. E o seu staff, aqueles 12 homens com que ele começou, é claro que tinham mais de 500 discípulos depois, foram estes homens que Jesus Cristo começou justamente a trabalhar na vida deles, para que ao partir deste mundo, o Senhor tivesse aqui preparado sucessores que iriam prosseguir no trabalho que ele havia começado. É aqui que está o segredo do sucesso. Você pode imaginar que todo grande homem sempre ele procura fazer o seu sucessor, alguém que vai lhe substituir, alguém que vai dar prosseguimento àquilo que ele começou, alguém que vai levar avante o seu empreendimento. Se Jesus não tivesse discípulos, como é que ele poderia fazer um trabalho daquele e depois mandar alguém fazer? Não, ele chama e passa 3 anos e meio justamente preparando, habilitando, forjando estes homens para que pudessem depois sair e fazer o que eles estavam fazendo. E o que nós observamos, irmãos queridos, é que a lição destes homens, as lições que estes homens receberam de Jesus Cristo, foram lições tão extraordinárias, não apenas do que eles deveriam fazer, mas da forma como eles deveriam viver. Era justamente o ensinamento duplo nesse aspecto que Jesus preparava aqueles homens para ser seus discípulos, seus seguidores. E estes homens aprenderam muito bem a lição. Muito bem. Porque aquilo que eles ouviram do Senhor, a mensagem das boas novas que o Senhor colocou no seu coração, na sua mente, a mensagem transformadora do Evangelho, eles já haviam decorado, eles tinham absorvido a lição. Porém, a lição maior não foi daquilo que eles ouviram, não, mas sim daquilo que eles viram em Jesus. O seu procedimento, a sua atitude, o seu relacionamento, a sua maneira amorosa de tratar com as pessoas de maneira cheia de carinho, de dedicação, eles viram isto. Então o ensinamento que eles tiveram não foi apenas de ouvir, mas eles viram e puderam observar ali o verdadeiro sentido da vida. E estes homens, depois que Jesus Cristo ele é morto, que ele é sepultado e que começa o trabalho ali em Atos capítulo 2, e estes homens agora, eles tinham uma missão a cumprir. Eles tinham que sair, Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O campo não é só Jerusalém, mas é Judeia, é Samaria, é os confins da terra. O evangelho tem que expandir no mundo inteiro. E estes homens, eles tinham aprendido isto. E estavam dispostos a pagar o preço e a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia lhes ensinado. Eram autênticos e verdadeiros discípulos, homens que estavam dispostos a renunciar tudo, a deixar tudo, porque Jesus Cristo havia dito: aquele que não deixar pai e mãe e bens e propriedade por amor a mim, não é digno de mim. E aqui estão os homens. Aprenderam a lição que até a sua própria vida não tinham por preciosa.
E isto, naturalmente, os impelia a fazer este trabalho. Então, diz aqui o trecho de Atos 4, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só. O tema da nossa mensagem, identificados com Cristo. Aqueles homens, naturalmente, estavam cientes dos últimos acontecimentos, eles viram o que era Jesus, eles sabiam que eles haviam cometido um erro tremendo na história, matando o próprio Filho de Deus, mas eles pensaram que calando Jesus, o evangelho estaria sepultado, não tinha mais para onde seguir. Mas Jesus havia deixado discípulos, ele havia deixado cópias, ele havia deixado no mundo homens que estavam dispostos a pagar um preço para continuar o trabalho onde ele parou, onde ele iniciou. E quando esses discípulos começam a fazer esta obra, que eles se levantam. Aqui no capítulo 4 mostra que quando eles pregaram aqui nessa ocasião, mais de 5.000 pessoas se converteram a Cristo, milagres extraordinários aconteciam, eles não podiam fazer absolutamente nada a não ser reconhecer, porque diz aqui a Bíblia que eles se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmão querido, será que o mundo pode olhar para o pastor Jorge Vale? Será que o mundo pode olhar para mim, para você, e dizer, este homem, esta mulher, esta pessoa, ela anda com Jesus, ela tem Jesus no coração, é um seguidor do Messias. Será que o mundo está vendo isto em mim? Será que o mundo está vendo isto em você? Será que o mundo está vendo isto em nós? Irmão querido, nós precisamos tomar esta lição, porque o mundo está de olho naquilo que eu e que você estamos fazendo, não apenas fazendo, mas praticando e ensinando. É na empresa, no colégio, é na faculdade, é no comércio, é na via pública, é na vizinhança. O que o mundo está vendo em mim para dizer que este homem ou esta mulher são verdadeiros discípulos de Jesus? Esta marca registrada, os discípulos deixaram em Jerusalém, entre as autoridades, ao ponto de mexer com os ânimos dele. Por quê? Porque você sabe que a obra que Jesus Cristo começou mexeu nos alicerces da tradição da lei, mexeu nos alicerces dos seguidores de Moisés, mexeram na realidade em tudo aquilo que eles faziam no templo, enganando o povo. O que Jesus Cristo fez mexeu com os alicerces da religiosidade daquele tempo. E eles pensaram que matando Jesus estava tudo terminado. Mas de repente pipoca um crente ali, pipoca outro discípulo acolá, outro se levanta ali, e cada um mais ousado do que o outro. E agora? E agora? Matamos uma e surgiram centenas, surgiram milhares que estão por aí anunciando o evangelho. O que fazer agora? Naquele momento, diz aqui a Bíblia, que eles fizeram uma reunião naquele instante, aquela reunião que esse homem faz, né? E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, né? Porque você sabe que junto com a pregação vem um sinal, vem a cura. O poder de Deus se manifesta. Você prega e o Senhor acompanha com sinais, prodígios e maravilhas. É o que acontecia com os discípulos e é o que deve acontecer conosco hoje. Hoje, nós vivemos muito do passado. Vivemos muito só falando do que aconteceu naquele tempo. Meu filho, Jesus Cristo é o mesmo. Aquele que curou através de Pedro, de Paulo, de João, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Ele continua, não mudou o seu poder, ele é o mesmo.
Então nada tinham a dizer contrário, porque eles viram naquele momento. Então, todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, fechar as portas. Estão agora aqueles homens ali puxando os cabelos, porque estão ali, o que vamos fazer? E agora? O que podemos... Matamos um, mas acontece que a multidão está seguindo aqui esses homens aqui. O que vamos fazer? Se você mata um, levanta 10. Se você mata 10, levanta 100. O que fazer? Irmão querido, o inferno está polvorosa. O inferno está nesse momento sem saber o que fazer. Por quê? Porque a obra de Deus explode em todos os cantos do mundo, em todos os cantos da terra. Prodígios, sinais e maravilhas, conversão de almas estão acontecendo em todos os continentes do mundo. E não tem quem possa parar esta obra que segue caminhando cada vez mais. Então lá estão eles reunidos, dizendo: o que havemos de fazer estes homens? O que é que nós podemos fazer com eles? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Nós não podemos negar o que está sendo feito através da vida desses homens. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. Meu filho, mexeram com o formigueiro. E quando você mexe com o formigueiro, você sabe o que acontece, não é? Então aqui não vamos mandar que eles se calem, que parem, que não falem mais para ninguém neste nome. Irmão amado, o poder de Deus não tem limites. A graça do Senhor está em todo lugar, em toda parte. O Senhor continua operando porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então diz aqui os homens todo embaratinado, mas para que não divulgue mais entre o povo. Ameacemo-los para que não fale mais sobre este nome a homem algum. E diz aqui que mandaram chamar os discípulos novamente. Lá vem Pedro, João, chamando, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, homens que andaram lado a lado com Jesus, homens que palmilharam dia a dia com o mestre da Galileia, homens que conheceram o seu poder e a sua graça. Então diz aqui, respondendo Pedro e João, disseram-lhe: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Vocês acham que a ordem de vocês, ela supera a ordem de Deus? Irmão querido, isto aqui não é nada, isso aqui não corresponde absolutamente nada a uma greve ou uma ousadia contra a autoridade, não. Uma insubordinação, absolutamente não. Insubordinação é uma coisa, mas agora surge estes homens que o Senhor colocou eles nesse lugar de autoridade, entre aspas, que estão ali como autoridade do povo. Aquilo que Jesus Cristo disse a Pilatos: olha, você não teria autoridade nenhuma se não fosse lhe dada lá do alto. O que vocês possuem, foi Ele que deu. Agora, vocês acham que nós vamos nos calar diante do que vocês estão ordenando que nós façamos, porque foi Ele que mandou que eu pregasse, foi Ele que nos mandou anunciar as boas novas, e vocês vêm agora querer ir contra uma ordem superior? Não, meu filho. Você acha que é interessante mais ouvir a vocês do que a voz de Deus? Irmãos queridos, nós observamos aqui
Justamente estes homens imbuídos de uma autoridade divina, de uma autoridade celestial. Se você ler todo este capítulo 4, você vai ver quantas maravilhas acontecem aqui nesse período, né? Eles foram açoitados, foram maltratados, e quando chega na parte final do capítulo 4, você vai observar que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, ninguém pode calar o autêntico e verdadeiro crente. Ninguém pode calar o autêntico e verdadeiro cristão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós observamos que quando nós servimos a Deus, coisas extraordinárias acontecem no nosso meio, né? Você vai ver, em primeiro lugar, que o companheirismo com Jesus, ele transforma. O companheirismo, número 1, o companheirismo com Jesus, ele transforma. Aqueles homens, pescadores simples, homens temerosos, homens que tinham receio de tudo nessa vida, de repente, eles são transformados pelo poder de Deus, e aquela sua covardia. Pedro, por exemplo, não tinha. Mas depois do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, é ele que abre a porta do cenáculo e prega para aquela multidão que está ali na frente em Jerusalém. Jerusalém estava superlotada porque era a festa do Pentecoste, e a multidão, e aqueles homens ali gritando, glorificando a Deus em línguas estranhas, que atraiu a multidão. A coisa mais difícil. Existem alguns críticos por aí que crente cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele faz um barulho, que isso você não vê na Bíblia. Vai lá no dia do Pentecoste, vai. Vai ver 120 crentes sendo batizados com o Espírito Santo, vai. E vai ver que o barulho que eles faziam de línguas estranhas atraiu a multidão, que quando Pedro abriu o cenáculo, a multidão estava ali. E quando ele prega, 5.000 pessoas se convertem a Cristo ali naquela ocasião. Justamente porque quando na companhia de Jesus, a pessoa é transformada. Aquele medroso, aquele tímido, ele se transforma num gigante. Por quê? Porque agora maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora, que está lá no mundo. É justamente isto. Me vem à memória aqui nesse momento aquele grande evangelista Richard John Brandt. Aquele homem que escreveu aquele livro, Cristãos em Cadeia Comunista. Ele foi preso pelos comunistas. Aquele homem foi torturado, teve as suas unhas arrancadas, foi açoitado para que negasse a Jesus. Ele não negou de forma nenhuma, de forma alguma. Ele ia morrer, mas não iria. Por que renunciar a Cristo, né? E quando viram que ele não ia se render, o que foi que fizeram? Trouxeram o filho dele, trouxeram o rapaz, amarraram aquele moço na frente do seu pai e começaram a açoitar aquele jovem, começaram a machucar mesmo aquele moço na frente do pai e dizendo: te rende que o teu filho vai ser liberto. E naquele momento chegou uma hora em que aquele pai diz: filho, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aquele jovem virou-se para o pai, simplesmente, amarrado como estava, ele vai dizer: eu não quero um pai covarde. Irmão querido, ninguém pode segurar um cristão. Aqui os discípulos podem ter sido açoitados como foram, machucados como foram, mas ninguém podia calar, porque o que eles tinham em si, recebido de Jesus, a autoridade de ir por todo mundo e pregar o evangelho, eles foram os primeiros a ter sido transformados pelo poder de Deus. E em segundo lugar, o companheirismo com Jesus, ele nos capacita. Nos capacita. O que foi que mais chamou a atenção daquelas autoridades, hein?
O que foi que mais chamou a atenção daqueles homens que estavam ali, querendo fazer Pedro e João se calar? O que era? É porque eles eram homens indoutos, como diz o trecho bíblico, homens de poucas letras, homens que não tinham um conhecimento profundo da situação, né? Diz aqui o versículo, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos. Aqueles homens do mar da Galileia, pessoas incultas, pessoas que não tinham conhecimento, mas de repente, aqueles homens quando abrem a boca, o Espírito Santo começa a falar através deles, e eles verificaram que algo diferente havia naqueles homens. Algo extraordinário. E qual foi aonde foi que eles chegaram? A conclusão que eles chegaram? Que reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Aleluia! Quem anda com Jesus, irmão, é capacitado por Ele. Quem anda com Jesus tem a sua vida modificada. Se não houve modificação na sua vida ainda, alguma coisa precisa acontecer. Aquele mais vil pecador se transforma numa nova criatura. Aquele homem tímido se torna ousado. Aquele medroso se torna corajoso. Aquela pessoa que não sabia vencer o pecado agora é um santo. Aquela pessoa que tinha medo agora é ousado. Por quê? Porque quem anda com Jesus Cristo, além de ser transformado, é capacitado. 3 anos e meio que aqueles homens andaram com Jesus, irmão querido, eles foram capacitados pelo maior mestre de toda a história, de todos os tempos. Imagine! Nós temos, às vezes, aqui no nosso Instituto Bíblico, aqui no Ibicamp, alunos que passam 2 e 4 anos estudando a palavra de Deus aqui conosco, saem do Ibicamp, que é uma bênção, pastores sucedidos, escritores de renome, pessoas que Deus usa no evangelismo, na obra missionária. Estudou com quem? Com nossos professores aqui no Instituto Bíblico. E estes homens, eles tiveram aos pés do mestre dos mestres, do mestre por excelência. Estes homens não deixaram de desperdiçar uma palavra que saía da boca do Senhor Jesus Cristo, dos seus lábios sacrossantos. É justamente isso que nós precisamos entender. Então veja bem, primeiramente, ele transforma. Segundo, ele capacita. E em terceiro lugar, ele ilumina. O companheirismo com Jesus, ele ilumina. Porque aonde estes homens passavam, eles passavam como luz do mundo, como sal da terra. Eles viam no discípulo Jesus o quê? O verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor. Porque os discípulos, eles imitaram Jesus não apenas com o seu procedimento, mas com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu amor, com o seu carisma. Eles viram tudo isto. E como luz do mundo, o mundo está te olhando, o mundo está nos observando, o mundo está nos vendo. Então que a luz que é em você, cuidado para que não sejam trevas. E aqui nós encontramos perfeitamente isto que está acontecendo aqui com os discípulos. Mas, irmão querido, quem anda com Jesus, na companheirismo de Jesus, na realidade, não tem medo de nada, porque ele sabe que agora, ele, ao nascer de novo, ele tem a imortalidade. Ele é o quê? Imortal. De que maneira? O físico pode descer ao túmulo, mas nosso espírito, a nossa alma estará com o Senhor. O apóstolo São Paulo, ele declarava que para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O autêntico e verdadeiro cristão começou a sua eternidade aqui, quando ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Não temos medo mais de absolutamente nada. Porque, como diz alguém, olha, se alguém chegar e dizer assim, olha, o fulano tal morreu, não acredite.
Ele apenas mudou de endereço, passou para o andar de cima. É o que vai acontecer comigo e com você. Irmão querido, é justamente esta a vida do cristão. Uma vida transformada, uma vida capacitada, uma vida iluminada e uma vida revestida da imortalidade. Porque ao partir desse mundo e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Deus é bom e a sua bondade, ela dura para sempre. Portanto, discípulo de Jesus, irmão e irmã, não se esqueça que se você anda na companhia dele, que o mundo possa ver ele em você. No seu comportamento, na sua atitude, nas suas palavras. Que os seus filhos, que o seu marido, que a sua esposa possam olhar para você e dizer, este homem, esta mulher, este filho, são verdadeiros filhos de Deus. É justamente isto que nós precisamos entender, compreender e caminhar nesta confiança plena de que você é parecido com Cristo. Que o mundo veja isso. E por onde você passar, alguém possa dizer, como aquela viúva disse para o profeta, eu reconheço que este homem é um santo homem de Deus. Aleluia! Que Deus, em sua infinita bondade, te abençoe, a tua casa, a tua família, por onde você passar. Pai de amor, toma meus irmãos na tua mão, fortalece-nos a fé e a confiança, que nós possamos reconhecer a cada dia que passa, que nós precisamos de uma identidade cada vez mais próxima do Senhor. Nos ajuda a viver aquilo que nós pregamos e a pregar aquilo que nós vivemos, Senhor, que sejamos realistas em toda a nossa maneira de viver. Fortalece-nos e nos ajuda em todo o tempo. Pai Celestial, ainda te pedimos nesse momento pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades com este vírus, Senhor. Olha para a irmã Bernadette ali em Dayatuba. Senhor, a última notícia que tivemos é que a tua filha está entubada. Mas o Senhor não desengana. O Senhor levou o esposo dela e agora está aqui ela, Senhor, lutando pela vida. O Senhor sabe o que faz. Nós entregamos a irmã Bernadette em tuas mãos, Senhor. Aquele casal tão simpático que conviveu conosco por algum tempo. Deus eterno, ajuda nesse momento a tua serva, aonde ela estiver. Um toque da tua graça e a tua filha vai se levantar dali agora em nome de Jesus Cristo. Pai, e tantos outros irmãos que estão atingidos por essa virose. Deus, que o teu poder alcance cada um dos meus irmãos, dando a saúde que precisam, revigorando as suas forças, retornando ao seio da sua família. Ó Pai de amor, nós te glorificamos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, tu és o médico por excelência. A nossa confiança está em ti. Amado Pai, aí eu te peço pela tua igreja na face da terra. Tu sabes como a tua igreja, ela tem sofrido com essa situação de não poder ver os seus membros se congregar como deviam, Senhor. Mas creio que estão sendo alimentados pela internet, pelas mensagens dos seus pastores, que estão alimentando, Senhor, de uma maneira sistemática. Ajuda, Senhor, nossos irmãos em casa, que seja sua vida fortalecida pelo teu poder e pela tua graça. Usa os pastores com mensagem sadia do teu Espírito ao coração deles. Amado Pai, te pedimos ainda pelas nossas autoridades, autoridades que o Senhor constituiu sobre esta nação, Senhor. Estamos nos aproximando aí de um pleito municipal e o Senhor já tem, no anais da história, as pessoas que vão ocupar esta função aqui. Senhor, que estes homens que vão ser eleitos, Senhor, substituindo este grupo que está terminando o seu mandato, que eles possam fazer, na realidade, um trabalho voltado para o povo, Senhor. Não buscar seus próprios interesses, mas procurar fazer aquilo para os quais eles estão prometendo fazer. Ajuda cada um. Também te peço esse momento pelo governo federal,
pelo presidente da República, toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor. Ajuda as autoridades constituídas, sejam elas quem forem, seja de partido que for, Senhor, são autoridades e a nossa obrigação é de orar por eles, para que eles governem baseados na tua lei, na tua palavra, visando o bem-estar da sociedade, visando o bem-estar do povo, Senhor. Ajuda que estes homens deponham suas armas de partidos e se unam em benefício do povo que precisa de ajuda, de auxílio, nesse momento tão crucial da história do nosso país e do mundo, Senhor. Ajuda o presidente do Supremo Tribunal e todos os juízes que ali estão, o presidente da Câmara e do Senado, os governadores e prefeitos dos municípios, Senhor dos Exércitos. Ajuda estes homens. Nós não aceitamos interferência diabólica na vida desses homens, Pai. Nós não aceitamos sopro do adversário sobre estes homens para que eles venham fazer coisas erradas, mas que eles possam entender que eles foram colocados ali pelo Senhor. E o Senhor que coloca é o Senhor que tira. O Senhor que levanta é o Senhor que abate. Eles sabem disso, Senhor. Por isso que eles têm a consciência do que estão fazendo, porque vão prestar conta do que fizeram perante o Senhor. Por isso, ajuda que cada um semeie o que é correto, semeie o bem, para que colham, na realidade, aquilo que é bom. Deus, nós te glorificamos, Pai. Ainda te peço pelo nosso trabalho, pelo Instituto Bíblico de Campinas, pelo nosso IBCamp, pelos alunos que estão presenciais lá no Instituto, Senhor, estudando ali, se preparando para a vida ministerial. E também aqueles que estão estudando através das videoaulas em seus lares, Senhor, que esses moços possam ter bons proveitos nos seus estudos e cresçam espiritualmente para fazer o teu trabalho enquanto é dia, Senhor. Ajuda, porque sabemos com certeza que ao suspender esta crise, o Senhor vai levantar um exército poderoso neste mundo que vão sair para comunicar as verdades, porque sabemos que o tempo está próximo, que os sinais estão se cumprindo, Senhor, e que tua vinda é certa. Te glorificamos, Pai, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor falou que voltaria e a nossa confiança é a tua vinda. É em ti que está a nossa esperança, meu Deus. Vem ser conosco, no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.